Para cá nessa noite, aleluia. Então eu quero falar com você nessa noite. O tema da mensagem é esse: o que era escasso se tornará ilimitado. Alguém pega isso? O que era escasso na sua vida, debaixo da direção, do mover, do governo do Espírito Santo, se tornará ilimitado no nome de Jesus. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo de número 17 e verso 1. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Se prepara. Deus não vai fazer, já está pronto. Nós temos escutado isso nos últimos dias. Já está pronto. Aleluia. Verso 1 de 1 Reis 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor Deus. Ela: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. E ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu, eu vou repetir, e aconteceu. Quem ainda crê que acontece? Aleluia. E aconteceu. Deus é fiel. Deus é fiel, que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus, Deus é bom. Desde o versículo 1 desse capítulo 17, nós vemos a palavra de Deus trazendo direção sobre a vida de Elias, sobre a vida do profeta. Ela traz instrução, ela traz direção. Nós vemos ele sendo guiado pela voz de Deus, ele sendo guiado pela palavra de Deus. Tem alguém aqui que escolhe ser guiado somente, não, eu estou dizendo somente pela palavra de Deus, somente pela direção de Deus, e ele está guiando. E ali esse momento é momento de crise, é momento de escassez. E quando nós chegamos no verso 8, então, nós vemos que aquilo que é falado no início se repete, porque Deus sempre repete aquilo que é importante. E ali a repetição da direção, da instrução, da palavra de Deus vindo para guiar, para orientar, para direcionar. Só que agora a palavra é a mesma, a direção é a mesma. Deus está dando direção, Deus está apontando um caminho, mas agora o cenário mudou. Até que o 8, Elias está provando de uma escassez, está passando um momento difícil, na terra não tem água, não tem alimento, mas Deus o leva, Deus o direciona através da sua palavra até a beira de um riacho, no Quiriate, e lá Deus sustenta. Lá Deus manda o corvo, e o corvo traz pão, o corvo traz carne, o corvo alimenta o profeta naquele lugar.
e ali havia água, até que por falta d'água o Quiriate seca. Então agora a palavra do Senhor vem de volta para direcionar o profeta para um novo tempo, para um novo ciclo, para um novo estágio. E eu creio no nome de Jesus que você veio para cá nessa noite tão somente para ouvir Deus falar. Você veio para adorar, para celebrar por aquilo que Ele é, mas você veio também para receber a instrução da palavra, para receber a direção da palavra. E Deus vai te direcionar, porque eu creio que tem gente aqui que a partir de hoje começa a viver uma nova fase na sua vida, começa a viver um novo ciclo, um novo estágio no nome de Jesus. E aqui nós vemos então a palavra vindo, e ela apontava para a direção de Deus, apontava para a sua provisão. O Quiriate seca, o riacho seca, e a palavra de Deus vem para dizer: Elias, se mexe, Elias, se move. Acabou o estágio do Quiriate, acabou o estágio da beira do ribeiro, tem coisas mais, tem coisas para frente. A fase do estágio do Quiriate era onde Deus estava sustentando Elias, aonde Deus estava alimentando Elias através de um corvo. A Bíblia não relata nesse momento alguém além de Elias e do corvo. Elias era o ser alimentado e o corvo era aquele que trazia o alimento. Mas agora Deus chega e diz: Elias, se mexe. Elias, mudou a configuração, Elias mudou o ciclo, mudou o estágio. É hora de se mover, porque o Quiriate não tem mais nada para te oferecer. Agora se move. Deus vai apontar para uma nova direção, mas na nova direção Deus já tem provisão. Não, eu vou repetir porque alguém vai entender, vai dar um glória a Deus. Na nova direção Deus já tem provisão, já está pronto, já está preparado, porque Deus é fiel. Mas agora nós podemos entender que não é acerca apenas de uma palavra que vai indicar Elias para um lugar de provisão. Elias vai para uma direção da palavra, vai apontado pela palavra para receber provisão, mas mais do que isso, agora ele tem uma missão. Aleluia. E eu quero falar para a gente hoje aqui, que até aqui provou de provisão, mas hoje Deus quer te levantar para uma missão. Deus hoje quer te levantar não apenas para você desfrutar do que Ele te dá, mas também para Ele poder te usar a partir do que Ele já te deu, para Ele te apontar para um lugar de missão. E agora Elias está vivendo exatamente esse momento. Tem provisão de Deus, e Deus vai dizer: olha, vai, porque eu já preparei. Não, como é que você fica quando você ouve dizendo está preparado? Vai, porque eu já preparei. Tem gente que fala para a gente: já preparei, dá medo. Mas Deus, quando fala, Ele é fiel. Deus é fiel. Então quando Deus fala já preparei, descansa, meu irmão, porque está pronto. Se Deus preparou, já está realizado. E agora aqui Deus traz através da sua palavra: vai, porque eu já preparei. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Não, você não entendeu? Eu vou dizer algo para você. Tem gente aqui que vai receber provisão, mas tem gente aqui que é canal de provisão e ainda nem sabe. Deus já ordenou e você ainda nem sabe, porque Ele disse: eu já ordenei uma viúva, eu já preparei uma viúva para ser um canal de provisão, para ser um instrumento de provisão. Então vai, porque está pronto, né? E até ali foi o Quiriate, mas agora Deus tem um novo estágio, Deus tem um novo ciclo, Deus tem uma nova fase. Até ali Deus estava provendo através do corvo, através do riacho, mas agora é um novo nível. E Ele continua, né, provando da bênção. Elias está provando da bênção, mas agora ele vai ser o que? Também um canal de bênção. E eu quero crer no nome de Jesus que nós como igreja vamos entender isso, que melhor que receber uma bênção é nós sermos uma bênção, é nós nos tornarmos uma bênção, nós sermos bênção por onde nós formos, sabe? Nem sempre nós vamos entender as formas de Deus agir. Deus primeiro alimenta na beira de um riacho, Deus primeiro alimenta através da boca de um corvo. E agora você fala: o ciclo mudou, o estágio mudou, o nível mudou, as coisas vão melhorar. E Deus diz: vai, porque eu já preparei uma viúva. Eu já preparei uma viúva para que ela cuide de você, para que ela te alimente, né? E aqui nós precisamos entender algo tão sério, tão importante para nós, porque nem sempre
A provisão de Deus vai ter a ver com abastança. Quando você pensa comigo, eu já preparei, alguns já pensaram, vai ser o grande empresário da cidade. Talvez Deus não pode contar com o grande empresário da cidade, como Ele pode contar com a viúva de Sidom. Vai, porque eu já preparei. Para alguns aqui os olhos já vislumbrariam. Quem é o bacana que vai chegar? Qual é a mansão que eu vou bater? Qual carro ele vai chegar? E aí ele diz, vai, porque eu já preparei uma viúva. Já preparei uma viúva. Tudo que você precisa para provar da provisão de Deus não é recursos humanos, mas é uma palavra do céu, é uma direção de Deus, é um apontamento do Senhor, porque nós temos a naturalidade de confiar nos abastados. Aqueles que têm muito, esse aí tem provisão, mas o que uma viúva pode prover na vida de um necessitado? A provisão não tem a ver com a viúva. A provisão tem a ver com aquele que está acima da viúva, com aquele que age a partir da vida dela, com aquele que pode contar com a vida da viúva. Sabe, e Elias aqui, o que ele faz? Ele obedece. Quer provar algo novo na tua vida? Já foi orado, já foi falado aqui hoje. Quer provar uma transformação, uma virada de chave na sua vida? Vai um conselho com muito amor e carinho. Pare de só ouvir a palavra e comece a obedecê-la, comece a praticá-la, comece a vivê-la. Não é o quanto você conhece, o quanto você lê, o quanto você sabe, mas é o quanto você aplica dela na sua vida. É isso que vai gerar a diferença. No verso 10, a palavra de Deus então vai dizer que Elias obedeceu. Missão dada é missão cumprida. Quando é Deus que fala, não tem opção, é obedecer ou obedecer, é fazer ou fazer, é viver ou viver, porque Ele precisa que nós façamos. Não, somos nós que precisamos nos mover naquilo que Ele já preparou, naquilo que Ele já fez. Eu não gostaria de saber que Deus está levantando outros porque a sua igreja não está obedecendo. Eu não gostaria de saber que Deus está fazendo no shopping o que Ele não pode fazer na igreja, que Ele está fazendo em meio aos ímpios aquilo que Ele não pode fazer entre os crentes, porque a gente ouve, mas não obedece. Mas Elias obedeceu. Você pode dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia? Vai, Elias, vai, porque eu já ordenei. Você sabia que tem crente que Deus não pode falar como vai fazer? Porque se falar como vai fazer, o crente desiste. Mas para Elias ele conta. Vai, porque eu ordenei uma viúva. Eu sei, Elias, que você não vai retroceder diante do natural. A sua esperança, a minha oração aqui nessa noite é essa: que vire uma chave na nossa vida, porque a nossa esperança não está no natural, a nossa esperança não está no físico, a nossa esperança não está naquilo que o mundo pode fazer, a nossa esperança está na palavra direcionada da parte de Deus, e nele nós cremos, nele nós podemos confiar. Para Elias ele pode dizer, é uma viúva. E para nós? Será que ele podia dizer para você, olha, quem vai te sustentar, quem vai te dar alimento é uma viúva? Mulher. Já era difícil naquela época. Viúva, mais carente ainda. Alguns de nós já pensariam, nem vou me aproximar, porque além de não poder me ajudar, ainda vai querer tirar o que eu tenho. Olha só, como a gente fala crer na palavra, mas às vezes não é bem assim. Então Elias, o que ele faz? Ele obedece. Se foi Deus que falou, eu obedeço. Se foi Deus que falou, eu não preciso entender como vai ser. Se foi Deus que falou, eu não tenho que concordar com a forma que Ele está usando, porque Deus aqui é Ele. Eu sou filho, eu sou servo e eu só obedeço. Elias vai, ele encontra, e quando ele chega lá, qual é a cena que ele encontra? Ele encontra exatamente aquilo que Deus falou. Elias chega na porta da cidade, não toca trombetas, não vem o prefeito com a chave da cidade recebê-lo, não vem uma comitiva, toda bem trajada para recebê-la. Quem é que está na porta esperando por Elias? Quem é que está na porta da cidade esperando pelo profeta? Aquela a qual o Senhor já havia profetizado, aquela a qual o Senhor já havia anunciado, conforme Deus falou, aconteceu. Quem ainda acredita que aquilo que Deus fala acontece? Aquilo que Deus
Deus aponta se realiza, aquilo que Deus proclama se torna realidade. Não, se você crê, levante sua mão e dá um glória a Deus, diz um aleluia nesse lugar, celebra Ele, porque Ele é fiel, e a palavra dEle é poderosa, infalível, inerrante, e nela nós podemos descansar. Aleluia! Ele é recebido pela viúva, exatamente como Deus falou. Então, não foi uma surpresa, foi uma confirmação. Eu quero dizer para a gente que tem fé aqui, que chegou o tempo de você começar a viver as confirmações de Deus na tua vida. Chegou o tempo de você crer, de você se entregar. Irmão, deixa eu falar algo para você. Para de fazer prova com Deus. Joga fora o novelo hoje. Deixa de ser místico e se torne profundamente espiritual. Como assim novelo? Lembra de Gideão? Deus dá uma palavra: Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força, vai ser um libertador. Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou fazer prova. Porque a gente acha que a gente tem que ficar fazendo prova com... Irmão, pensa a gente que é mais antigo. Eu, meio século, meu pai falasse, faz assim, e eu falasse, vou fazer prova com o Senhor. Era uma prova no meio do ouvido. Vai fazer prova, estava ecoando até hoje. Mas por que com Deus a gente faz assim? Deus fala, faz. A gente fala, não, vou fazer prova. Vou fazer prova. Deus, quando nos manda provar, em Malaquias ele fala isso, não é acerca de testá-lo, é acerca de provar daquilo que Ele é. Quem somos nós para provarmos a Deus? Deus não precisa ser provado. Ele é o grande eu sou, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o todo-poderoso. Aí Gideão vai dizer, Senhor, se é o Senhor... Olha eu fazendo bagunça já. Aí, se é o Senhor, esse novelho vai ficar molhado e tudo o resto ao redor seco. Vai cair o orvalho, vai molhar só o novelo. Deus sabe o que eu vejo aí? Graça, irmão. Porque se sou eu, irmão, dizendo para o sujeito, vai nessa tua força, porque eu confio em você, eu estou liberando uma palavra, nem você está acreditando, mas eu estou liberando uma palavra, vai nessa tua força e seja um libertador. Não importa o tamanho da tua família, não importa o teu tamanho no meio da tua família, o que importa é o tamanho da minha promessa sobre a tua vida. Então se levanta e vai. Aí o sujeito diz, não, eu vou fazer prova. Deus deixa, prova. Agora, Senhor, eu vou fazer a reprova. Vou fazer, como é que fala quando tira do cálculo lá? Como? Não, quando você faz o cálculo e faz ao contrário para confirmar o resultado. Prova real. Eu fiz a prova e agora vou fazer a prova real. Deus é a graça, né? Bondoso. Vai lá, Gideão. Vai lá. E aí a gente hoje pega e fala, não, se Gideão fez, eu também faço. Deixa eu dizer, Gideão não tinha o que você tem, não da forma que você tem. Naquele tempo, o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas com um propósito específico, por tempo determinado. Você não, você tem o Espírito Santo todo tempo, todo momento, aleluia, em todas as circunstâncias. O que você precisa não é provar a Deus, é escutar a Deus, é dar voz ao Espírito Santo, é obedecer aquilo que Ele direciona. Então não foi surpresa, foi só o que? Confirmação. Sabe, não há como provar da provisão de Deus e muito menos fazer parte da missão se você estiver fora da direção dEle. Tem provisão, Elias tem provisão, e mais do que provisão, se eu tenho uma missão para você lá. Você vai achando que a viúva, você que precisa da viúva, mas a viúva precisa de algo que você carrega. A viúva precisa de algo que você carrega. Então, tem provisão, tem missão, mas a gente não vive nem provisão e nem missão fora da direção. Irmão, deixa eu te dizer, se você continuar deliberadamente, né, deixando para lá a palavra, não valorizando, ouvindo, entrando por aqui, saindo por lá, ouvindo uma coisa, ouvindo uma direção da palavra e praticando outra, vai acabar 2025, ano da provisão. E sabe o que você vai conquistar? Decepção.
Você vai dizer, como assim? Estavam lá dizendo que era o ano da provisão. Ninguém está falando que é algo místico, algo mágico. Nós estamos dizendo que há uma palavra do céu que nos direciona, há uma palavra que nos alinha, há uma palavra que nos aponta, há uma palavra que nos dirige um caminho, e nesse caminho há a provisão de Deus. Você está querendo dizer, não há como viver a provisão fora da direção. Não há como viver a provisão fora da instrução. Quando nós dizemos, é o ano da provisão, não quer dizer que agora vai tudo dar certo na sua vida. Não, mas se você andar na palavra, se você decidir viver essa palavra, o Alisson citou aqui, é Bíblia o que ele falou, não é um jargão, não é algo para te motivar. Deuteronômio diz isso. Escolha hoje se vocês vão obedecer. Escolha hoje qual vai ser a atitude de vocês, porque se vocês obedecerem, as bênçãos correrão atrás de vocês. Hoje está cheio de crente que corre atrás de bênção, quando nós deveríamos nos mover na direção da palavra. Viva a palavra de Deus de maneira natural, e as bênçãos vão acontecer de maneira natural, e ninguém aqui está correndo atrás de bênção, porque a maior de todas as bênçãos nós já temos. Meia dúzia entendeu? Vou falar para os incendiários ouvir. A maior de todas as bênçãos nós já temos, e ele se chama Jesus Cristo. A presença de Deus na nossa vida é a maior de todas as bênçãos. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Tem campo verdejante, tem água tranquila, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, essa bênção que é a sua presença me sustenta. Paulo diz, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, estando alimentado ou passando fome. Por quê? Porque eu entendi que eu posso todas as coisas nessa bênção que me fortalece. O Senhor é a nossa bênção, a presença dEle na nossa vida é a maior de todas as bênçãos. E o texto conta ali, relata, e eu repeti, que aconteceu. Escuta isso, para quem obedece, as coisas acontecem. No reino de Deus não funciona do outro jeito, irmão. Para quem obedece a palavra de Deus, vai acontecer o quê? Não acontece o que a gente quer, acontece o que a palavra de Deus promete. Não está dizendo que a gente vai fazer, Mateus 6 foi citado aqui. Jesus vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Vai falar dos pássaros, vai falar dos lírios, vai falar, Deus cuida de vocês. Aí no 33 ele vai dizer, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje Deus está mandando gente aqui pôr a justiça própria no bolso. Hoje Deus está mandando você abrir mão da justiça própria. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Instrução da palavra. Qual é a consequência? E essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Eu não obedeço porque eu quero o que comer, o que beber, o que vestir. Nós obedecemos porque nós queremos ver na terra se cumprindo a justiça de Deus, como ela é lá no céu. A vontade de Deus se cumprindo aqui como ela é lá no céu. Então, para quem obedece a palavra de Deus, acontece exatamente como Deus prometeu na sua palavra, conforme Ele promete. Sabe, eu creio que nós somos o povo de maior autoridade na face da terra. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade eu entrego a vocês, a minha igreja. Sacode esse irmão do teu lado, diz, a autoridade de Jesus está sobre você, está sobre nós, aleluia. Toda autoridade. E essa autoridade Jesus entregou à sua igreja, e Ele disse, olha, vocês pisarão serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa contaminada, envenenada, não vos fará dano algum. Quem é que está liberando? Jesus liberou autoridade sobre a igreja. Posso dizer algo? A autoridade não se forja, a autoridade não se compra, a autoridade não se usurpa, não tem como roubar a autoridade. Rouba aí o crachá de um oficial, rouba aí um uniforme de um oficial, você não só não vai ter autoridade, como você vai preso. A falsa autoridade coloca alguns na prisão.
se mover debaixo de uma falsa autoridade pode te colocar na prisão. Mas a autoridade que vem do alto, a autoridade que vem do céu, essa ninguém tira. Por isso, não queira forjar, não. Ande em obediência, em submissão, em humildade. Eu acredito que o maior instrumento de Deus trabalhar no vaso, quem é vaso aí? O maior instrumento de Deus trabalhar no vaso é a palavra. Está moldando. E a gente quer ajeitar, a gente quer fazer novas traduções. Não, eu quero fazer a nova tradução do Luiz Gritz. Eu quero fazer a nova tradução da Silva. Não. As que tem já basta. Nós precisamos obedecer aquilo que já existe. Eu fico pensando em homens como José, homens como Daniel, homens como Davi. Pensa comigo, José está na cadeia, Faraó está no trono. Pensa comigo a cena. José na cadeia, no calabouço, preso, e Faraó no trono. Mas eu te faço uma pergunta: aonde estava a autoridade? Nabucodonosor está no trono, Daniel está na cova. Mas aonde? Com quem estava a autoridade? Os filhos de Jessé estão na casa, enfileirados, tudo bonito, tudo com a camisa baby look para impressionar o profeta. Mas Davi está no campo. Com quem estava a autoridade? A autoridade não tem a ver com posição. Tem muita gente em posição de autoridade sem autoridade. Mas tem muito José aí pelos calabouços. Tem muito Davi cuidando das poucas ovelhas. Tem muito Daniel na cova dos leões. Aleluia, aleluia. Mas vai chegar o dia de sair da cova. Vai chegar o dia de sair do calabouço. Vai chegar o dia de se posicionar e Deus vai operar. Elias poderia ter continuado no Querite? Sim. Deus falou, tem gente que é assim, Deus fala, faz isso. A pessoa faz aquilo. Não faz aquilo, ela faz isso. Elias podia continuar no Querite? Sim. Que o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nada, irmão. Não força ninguém a nada. Ele quer o nosso melhor. Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro que nós esperamos. Ele diz, de acordo com aquilo que vocês esperam. Mas Ele não nos obriga a viver nada. Ele poderia continuar no Querite? Sim. Ele só não poderia continuar dentro da vontade de Deus. Você pode ficar do jeito que você está? Pode. Você só não pode continuar dentro da vontade de Deus. Adão e Eva comeram do fruto. Deus instruiu. Mas estava lá, não tinha cerca de arame farpado, não tinha alarme, não tinha vigia. Podiam comer? Podia, tanto que comeram. Agora, depois de comer, não podem mais permanecer na presença. Você está entendendo? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Podemos todas as coisas, mas nem todas me edificam. Sabe o que está dizendo? Já foi dito aqui, olha como o Espírito Santo é lindo. Que tem coisas que são incompatíveis. Assim como não dá para servir dois senhores. Por quê? Porque quando nós fazemos a nossa vontade fora da vontade de Deus, não dá para permanecer naquilo que Ele tem. Não dá para desfrutar daquilo que Ele tem. No Queriate não tinha mais corvo. No Queriate não tinha mais água. E no Queriate não teria mais o mover de Deus. Por isso Elias entende. Não tem problema se é um novo lugar. Não tem problema se é uma nova estação. Não tem problema se é um novo ciclo. Não tem problema até mesmo que é uma viúva. Não tem problema, porque o que me importa é que eu estou me movendo debaixo da direção da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E quando a gente tem uma palavra, a gente pesca aonde talvez gente já passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Mas debaixo de uma palavra tem pesca. Debaixo de uma palavra tem pesca maravilhosa. Debaixo de uma palavra de Deus tem milagre. Por isso o que nos move precisa ser a palavra. O que nos direciona precisa ser a palavra de Deus. Então, não espera ter a autoridade de Deus se você não obedece a Deus. Não espera. Não espera. O que
não tinha mais no Quiriate? A vontade de Deus para aquele lugar não era mais vontade. O que não tinha mais ali naquele momento? Água. Não é isso que a Bíblia diz? Por falta de água o Quiriate secou. Então imagina comigo, os pescadores de plantão, o rio seca. Se o rio secou, o que é que não tem mais no rio? Me ajuda, irmão, me ajuda a pregar. Se o rio secou, o que é que não tem mais no rio? Água. Não tem mais água no Quiriate, não tem mais água em Israel. E agora Elias vai para a nova estação, para o novo ciclo da parte de Deus. E sabe como ele chega? Ei, mulher, me dá água. Não, você não entendeu. Não tem água no Quiriate, não tem água em Israel, está escasso. E Elias chega pedindo o quê? Aquilo que não tem. Porque no novo ciclo de Deus, a ousadia. A ousadia. Elias chega dizendo: ó, mulher, me dá água. E não só água, me dá uma jarra. Deus vai te levar a um novo ciclo, debaixo da direção da palavra, mas entenda, em obediência à palavra. A gente não acessa novos ciclos fora da direção, fora da palavra. Vai acessar debaixo da direção do mover da palavra novos ciclos, e você vai se mover lá de maneira ousada. Você não vai mais se lembrar de como foi antes, porque há uma palavra. Alguém está pegando isso? Alguém pode dar um glória a Deus, um aleluia? Então o que não tinha lá atrás, ele pede agora na frente. Ele chega pedindo, porque ele entendeu que não é só uma viúva. Eu não sei como você tem visto algumas pessoas, algumas situações nessa terra, mas o céu vê de maneira diferente. Eu não sei como você tem visto as coisas que estão acontecendo aqui, mas o céu vê de maneira diferente. E se nós oramos dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, no mínimo nós deveríamos desejar ver aqui na terra como é lá no céu. Nós deveríamos desejar viver essa realidade. Então agora ele pede aquilo que no antigo ciclo, na antiga estação, já não existia mais. Na nova, até a pessoa mais simples tem. Não tinha no Quiriate, estava faltando, estava escasso, mas agora até a viúva tem. Você está entendendo? Olha que mudança de nível, olha que mudança de estágio. Sabe, muitas vezes a gente prefere ficar na zona da escassez, o que é para nós mais confortável. Eu já disse isso aqui e os homens vão entender o que eu estou dizendo. Quando um time passa da Série B para a Série A, é motivo de festa. Amém? Os homens aqui não são adeptos ao futebol? Quando um time passa da Série B para a Série A, não é motivo de alegria? É só na hora de passar. Porque na próxima temporada é sufoco. Porque agora os times subiram de nível. Agora as equipes que eles vão enfrentar são mais preparadas. Por isso tem gente que fala: eu prefiro ser o campeão da Série B. É isso mesmo. Misericórdia. Não, eu prefiro, na Série B eu sou campeão. Não, Deus não te chamou para a Série B. Aleluia, Deus nem tem a Série B. Ele nos quer na Série A. Vai ter luta, vai ter desafio, vai ter embates, mas Ele disse: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então aqui tem direção. Agora a pessoa até mais simples tem aquilo que antes faltava. E quando Ele diz: me dá aquilo que falta, essa mulher nem pestaneja. Tem gente aqui que Deus pode contar com você? O Brasil não está fácil, irmão. As coisas por aí estão apertadas. Agora a pergunta é: será que Deus pode contar com você? Para dizer: pega lá um jarro do que você tem e o outro não tem e derrama. Oferece, sacia a sede. Agora, nesse novo ciclo, né? Ele está pedindo para a mulher e ela nem pestaneja, ela nem argumenta. Peraí, água? Não, pede outra coisa. Água não dá. Pede outra coisa. Você está pedindo algo difícil, a água está escasso. Ele pede, ela obedece, ela vai. Porque enquanto ela está indo, ele chama de volta. Olha a ousadia aí, ó. Ele já havia pedido água, e água ela vai entregar conforme a sua generosidade. É generosa. Tudo bem, não tá sobrando, mas dá para dividir. Não está sobrando, mas dá para saciar a sede de um sedento. Ela vai, mas logo enquanto ela está indo, o que ele faz? Peraí. E junto com a água,
faz para mim um bolinho e traz para mim um bolinho, junto com a água. Olha, senão, alguns chamariam de cara de pau, eu prefiro chamar de ousadia. Eu prefiro ser ousado debaixo de uma palavra do que cara de pau na mão do pecado. Eu prefiro ser ousado debaixo da direção de uma palavra de Deus do que ser cara de pau nas mãos do pecado. Agora ele pede, e agora não tem mais a ver com generosidade, agora tem a ver com propriedade. Agora tem a ver com que, não tem a ver com o que ela pode, porque ser generosa, eu posso ser generosa e dar água. Agora, quando ele pede um bolo, tem a ver não com o que ela pode fazer, mas com aquilo que ela tem. Irmão, quem de nós já não sentiu vontade de ajudar alguém, mas se não tinha como ajudar? Tem gente que não ajuda porque não é porque não quer, é porque não tem. Não é assim. Às vezes acontece, a gente fala que queria tanto ajudar, mas não tem o suficiente para ajudar. Na verdade ela não tem, ou acha que não tem. Já pensou que encontro foi esse maravilhoso? Olha que encontro sensacional. O que vem não tem nada, e a outra que está recebendo está à beira da morte, acha que não tem nada. Olha, dois sem nada. O que está vindo não tem nada, a que está recebendo o que tem está acabando. Sabe, Deus não está procurando os abastados dessa terra. Deus conta com os obedientes. Deus conta com aqueles que Ele tem o seu coração. Sabe, na visão dela, do ponto de vista o que ela tem é pouco, é escasso. Mas do ponto de Deus, vai se tornar ilimitado. Vai se tornar... Pega essa palavra nessa noite. Mais do que suficiente. Tem gente aqui dizendo que eu tenho é pouco, que eu tenho não dá, que eu tenho não vai suprir, que eu tenho não vai dar conta. Mas Deus está dizendo hoje, debaixo da direção, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. O que ela tem naturalmente é tão pouco, que ela acredita ser o fim. A expectativa dessa mulher é uma só: morte. Quando você come para quê? Para saciar a sua fome. Essa mulher ia comer para morrer. Já pensou? Você senta numa mesa para comer, para se alimentar, para saciar a sua fome. E ela se assenta para comer e depois morrer. Não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. A gente vai comer, mas vai comer para morrer, não é nem para viver. Olha a expectativa. Parecia ser o fim, a expectativa dela é de morte. Aquela mulher acredita que aquilo que ela tem dentro da casa é morte, mas Deus tem um milagre, Deus tem o sustento, Deus tem a provisão. No verso 12 diz que ela está na porta da cidade, catando gravetos, para fazer a última refeição. Pensa a alegria dessa mulher. Pensa como essa mulher está na beira da cidade. Talvez como alguns crentes aqui hoje. Último gravetinho da última refeição. Só mais um para comer e morrer. Irmão, talvez você está com essa mentalidade hoje, mas tem milagre da parte de Deus para a vida daqueles que creem. Então não nutre essa expectativa de morte, não nutre essa expectativa de fim. Ela chega para preparar a última refeição, ou aquilo que ela imagina. Talvez você veio para cá com alguma situação, alguma condição na tua vida, que você disse é o fim, vai acabar, vai terminar, é a última. Ela chega para catar graveto, pensando que ia ser a última refeição, mas aquela seria mais importante, seria mais maravilhosa, seria mais relevante, está entendendo? Porque o nosso Deus muda a configuração. Deus vai realizar um milagre, que não só iria alimentar o profeta, versos 13 e 14 dizem isso, como também iria aliviar a aflição e o sofrimento daquela viúva. Tem gente que talvez não pararia nem para conversar com o profeta, tem gente que não daria água, e tem gente que não viveria o milagre que Deus tinha. Às vezes a gente não para observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então aquilo que ela imaginava ser a última se tornou a mais especial de toda a sua vida. Isaías capítulo 1 e verso 19 diz isso. Se vocês crerem, tem gente que crê?
Crê em Deus, crê na palavra. Tem gente que crê em Deus, crê na palavra, aleluia. Se creres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. É a palavra de Deus dizendo, é a palavra de Deus anunciando, e eu creio, irmão, eu creio de todo o meu coração. Eu tenho dito aqui, Deus faz, Deus é poderoso, mas nós não somos filhos ou crentes egoístas, que só estão olhando para a sua necessidade. Não, Elias não se move pela necessidade dele, Elias se move por uma missão. Deus vai suprir a necessidade de Elias através da vida da viúva, como supriria na vida de qualquer, usando a vida de qualquer outro. Mas Elias seria um instrumento de bênção na vida da viúva. Sabe, a gente precisa compreender isso. Então ela está chegando pensando em morte, mas Deus tem para ela vida. Ela está chegando pensando que é o fim, mas Deus tem um novo começo. Por isso que eu creio que Deus tem nos abençoado, glória a Deus, aleluia. Mas Ele tem mais bênçãos, e a Bíblia diz, Ele já nos abençoou. Não vai abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Só que Ele vai liberando, acha assim, você vai acessando alguns níveis, vai acessando e Ele vai liberando. Mas o que eu penso, irmão? Que não é sobre nós, não é para a gente reter. Deus não chamou nenhum de nós para ser uma represa. Jesus em nenhum momento vai dizer, olha, aqueles que creem em mim vai ter tanto fluir de água que eles vão ser uma represa. Não, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. O que Ele está dizendo? Fluirão, vai fluir, vai emanar, vai vir para o lado de fora aquilo que está do lado de dentro. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, uma fonte de água viva vai jorrar. E eu gosto quando a palavra de Deus fala lá da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí a gente pensa nisso, é o que eu vou receber. Não, entenda isso, Deus está fazendo hoje através da palavra. A semente caiu na boa terra, e a boa terra deu a 30, 60 e 100 vezes mais. Não é sobre dinheiro, é sobre uma vida que recebeu a palavra e começou a se mover debaixo da palavra. Quando você recebe uma palavra, você volta para sua casa diferente, e o fruto começa a ser apresentado lá. Quando você recebe uma palavra de verdade, você volta para o trabalho amanhã diferente, e o fruto começa a ser manifestado lá, 30, 60 e 100 vezes mais. Eu falei da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é sobre bênção, é sobre a presença, sobre o mover, sobre a instrução, sobre a transformação que Deus gera em nós. Boa medida é você pegar um recipiente e colocar dentro dela uma boa medida. E eu creio que nessa noite Deus está pondo uma boa medida da sua palavra em nós. Mas Ele não para aí, Ele diz boa medida recalcada. Há um recalque, ou seja, já foi colocado, você coloca um pouco mais e dá uma batidinha. Recalca. Colocou uma boa medida dentro do recipiente. Tem recipiente aberto para aquilo que Deus está fazendo aqui hoje? Boa medida, recalcada, batidinha. E aí Ele o que? Sacudida. É quando Ele pega aquele saco, vamos trazer para a agricultura, e Ele pega o saco e dá uma balançada assim, O que acontece? Aquilo que estava aqui, abaixa, porque havia lugares vazios que vão ser preenchidos. A palavra de Deus na boa terra hoje está preenchendo lugares vazios. A palavra de Deus em corações abertos hoje está preenchendo vazio. Aquilo que você já tentou preencher com coisas, aquilo que você já tentou preencher com pessoas, aquilo que você já tentou preencher com relacionamentos, mas só Deus pode preencher. Aleluia! Sacode. Boa medida, recalcada e boa medida, recalcada, sacudida. Terminou? Agora vem a melhor, transbordante. Por que é a melhor, pastor? Porque boa medida, recalcada e sacudida fala de você, mas transbordante fala daquilo que Deus vai fazer a partir de você, com as pessoas que estão ao teu redor. Eu quero declarar que nenhum necessitado mais vai passar invisível diante de você. Porque você vai transbordar de amor, transbordar de generosidade. Não, eu tenho 2, eu não preciso de 2. Eu tenho 5, não sou uma centopeia. Talvez alguém não tenha 1. Está entendendo?
Boa medida Ele já te deu, recalcada Ele já te deu, sacudida Ele já te deu, mas Ele está fazendo transbordar, para que você possa ser um canal para abençoar aqueles que estão ao teu redor. A gente quer pregar de Jesus, mas não quer matar a fome de quem tem fome. Quem aqui gosta de ouvir sermão com fome? Nem a gente que é crente, que na igreja que o pastor está pregando, se começar a dar fome, os irmãos chegam assim, vai dando a hora da fome, vai fazendo assim. Pensa lá fora, perdido, humilhado, negligenciado, e a gente chega e diz, não, você tem que ouvir a palavra de Deus. Não, irmão, primeiro sacia a fome natural, paga um almoço, paga uma janta, paga um kisuke, aí depois prega, aí depois fala. Na verdade, eu acredito que depois disso é só fazer o apelo. Vai olhar e vai dizer, ei, não é você o tal de Jesus, não? Porque eu ouvi que Jesus por onde passa, Jesus por onde passa, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Você pode dar um glória a Deus por Jesus, você pode dizer um aleluia por Jesus, Ele é santo. Ela acha que está acabando, e nós estamos acabando, estamos indo para o final, mas Deus vai mostrar que só está começando, e não tem hora para acabar. A palavra de Deus, a direção de Deus, vai alimentar o profeta, e essa mesma palavra que alimenta e sustenta o profeta, vai trazer provisão e multiplicação na vida da viúva, mas ambos precisam se mover em fé, o profeta precisa crer numa improvável, porque é uma viúva. Às vezes você quer crer naquilo que é fácil, que é lógico, mas ele chega, quem é? É uma viúva, é uma improvável. Mas é uma improvável até Deus falar, porque depois que Deus falou, as coisas mudam. É uma improvável talvez diante do mundo, mas diante do céu é a mais provável. Ela vai precisar confiar num desconhecido. Como que alguém confia no improvável, sabendo que é Deus quem vai operar através da vida do improvável, que não tem a ver com o improvável? Como confiar em um desconhecido? Pega essa, irmão, eu sempre digo isso. A igreja que conhece a palavra, a igreja que conhece a Deus, jamais será enganada. Alguém está sendo pego de surpresa por existirem falsos profetas? Se está sendo pego de surpresa é porque não está lendo Bíblia, porque a Bíblia já avisava. Só está sendo pego de surpresa porque que é? Porque se conhecer a palavra, você sabe como é que o pessoal da Casa da Moeda consegue distinguir o dinheiro falso do verdadeiro? Você pensa assim, não, eles estudam muito falso, eles veem os detalhes, eles põem na luz, eles mexem muito com o verdadeiro. E quando você se relaciona demais com o verdadeiro, o falso fica notório. Quando você anda, alguém está pegando isso, Lagoinha? Quando você anda com o verdadeiro, esse ali é pirata. Ande com Deus, se relacione com Deus, se relacione com a palavra, conheça cada dia mais o verdadeiro. Como é que eu confio em um desconhecido? Sendo conhecido e conhecendo a Deus. Sendo conhecido de Deus e conhecendo a Deus. Não, eu conheço a voz do meu pastor. Como é que Elias, irmão, quem aqui comeria a picanha que o corvo traz? É picanha, irmão, mas foi o corvo que trouxe. Quem aqui comeria? Só aqueles que sabem quem enviou o corvo, que sabem que o corvo é só um instrumento, que o corvo é só um meio de transporte para que o alimento chegue. Quando eu conheço o Deus que tenho, quando eu sei as formas que Ele se move, eu confio nele. A gente confia na sua palavra, indiferente do mensageiro. Não é sobre o mensageiro, é sobre a palavra. É claro que todos nós, crente, irmão, não é o pregador, não é o pastor, não é só o líder. O crente precisa ter um testemunho que aponte para Cristo. Eu sempre digo isso. Pedro e João na entrada da Porta Formosa vai dizer para o aleijado: olhe para nós, olhe para a nossa vida. Que a gente costuma dizer, não olhe só para Jesus, dependa só de Jesus. Mas aqueles que se chamam de cristãos, pequenos cristos, precisam refletir a Cristo, precisam refletir a Cristo, precisam refletir a Cristo, refletir a Cristo no momento da responsabilidade. Depois que o homem é curado, todo mundo começa a olhar para eles, e agora eles dizem assim: não olhe para nós,
Parece bem a igreja de hoje, né? Só que não. Hoje a igreja, na hora da responsabilidade, diz: não, olha só para Jesus. Na hora do testemunho é só o de Jesus. Mas quando acontece, glórias a mim, eu seja louvado. Não, não. Olhe para nós. Você tem uma limitação. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. Eu vou repetir, em nome de Jesus, levanta e anda. Não temos ouro, não temos prata, mas temos um nome que cura, um nome que salva, um nome que restaura, um nome que coloca o homem caído de pé. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Tanto Elias como a viúva não apenas ouviram, mas obedeceram. Ele fez conforme a palavra e aconteceu conforme a palavra. Não tem o que se assustar, não tem o que se impressionar. Aconteceu conforme a palavra. Por quê? Porque Deus é fiel. Não me assusta ver a palavra acontecer. Me assusta ver crentes que dizem crer em Deus, que não confiam nessa palavra. Me assusta a nossa falta de encargo, de responsabilidade com essa palavra. Ela ouve, ela recebe, ela obedece. A farinha e o azeite, que eram poucos, estavam a ponto de acabar, agora estão sendo multiplicados. A necessidade daquela mulher era grande, mas a promessa e a provisão de Deus era maior. A promessa e a provisão de Deus era maior, e elas se cumprem de acordo com a sua palavra. Elias foi quem comunicou, mas quem prometeu foi Deus. Elias só entregou a mensagem, mas quem declarou, quem profetizou, quem estabeleceu foi Deus. E a farinha e o azeite, aquilo que agora, que antes, se ela usasse, acabava, porque ela nem queria usar, porque ia acabar. Se usasse, ia terminar. Agora, quanto mais ela usava, mais se multiplicava. Aí eu tenho força, vou guardar minha força. Eu tenho talento, vou guardar meu talento. Eu tenho tempo, vou guardar meu tempo. E aí, quanto mais tempo você tem, parece que menos você desfruta, não é assim? Menos você desfruta. Mas quando a gente, se envolve, diz: Senhor, eu não vou querer mais acumular, eu não vou querer mais reter. Não. Só acaba quando a gente retém. Quando a gente usa, Ele vai acrescentando, vai acrescentando. O que garantiu que a botija não se esvaziasse? Não foi o reter, mas foi o ceder. A botija não iria secar. A botija iria secar se ela retesse, porque a terra não estava produzindo. Então, se a terra não produz, é o homem que está no governo ainda lá, eu vou reter. Não. Existe um homem no governo da terra, do Brasil, né? Mas existe um Deus Todo-Poderoso no governo de todas as coisas, e Ele é absoluto, Ele é soberano. Verso 15, e aí nós oramos. A comida durou para sustentar, alimentar Elias, a viúva e a sua família. A palavra que nos direciona é a mesma que nos alimenta e sustenta, indiferente do que aconteça na terra. Às vezes Deus fala assim: faz tal coisa. Aí você olha e diz: mas não é cenário para isso, não é momento para isso. Não é cenário e não é momento na terra. A Bíblia diz: quem olha para os ventos não semeia. Quem fica preocupado com a estação perde aquilo que Deus já tem pronto. Sabe, vai acontecer não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso querer, mas segundo a palavra de Deus. E não vai ser só para você, mas também vai ser para aqueles que estão ao teu redor. Eu creio no nome de Jesus. Existe hoje um mudar de chave na tua vida, de ciclo, de estágio. Tem provisão, mas tem missão. Junto com essa provisão que Ele está te dando, Ele está estabelecendo uma missão. E mais importante para você não vai ser nem a provisão, vai ser a missão. A missão é tão boa que você até esquece da provisão. Então, isso aí é detalhe. Estou vivendo uma missão. Você pode ficar de pé. Estou me movendo em uma missão. Pessoas ao nosso redor são abençoadas quando nós obedecemos. Elias obedece, essa mulher obedece, e
E tem filhos dentro de casa que vão ser abençoados. Entendeu? Quando a gente obedece à instrução da palavra, tem gente que vai ser abençoada através da nossa obediência. Mas nós precisamos ser francos. E quando nós desobedecemos? Será que não tem gente passando necessidade, fome dentro de casa por causa da nossa desobediência? Hoje Deus está falando, tem um novo ciclo, um novo estágio. Não sei você, eu não quero continuar no mesmo, eu quero o novo de Deus. Mas